Olá a todos! Como é que vocês estão? Canal Luz no Fim do Túnel. Eu sou o Helder de Araújo. São 11 horas e 44 minutos do dia 26 de abril de 2024. É uma sexta-feira, por volta aí de 27, 28 graus em São Paulo, capital. A Alemanha ainda pode se libertar dos Estados Unidos? Olaf Scholz conclui sua visita de 3 dias à China, na cidade de Chongqing, onde visitou inclusive uma fábrica alemã que produz hidrogênio. Na segunda-feira, em Xangai, o chanceler alemão defendeu que o mercado europeu deve estar aberto aos carros chineses, advertindo que a concorrência deve ser justa. Vamos ver se a concorrência é realmente justa. Né? A economia alemã se beneficia aí dos produtos chineses, né, como automóveis, produtos químicos. Contudo, as empresas alemãs argumentam aí que enfrentam algumas barreiras no mercado chinês. Num discurso aí na Universidade de Tongji, em Xangai, Olaf Scholz, disse que quando os automóveis japoneses e sul-coreanos foram lançados no mercado europeu, se temia que conquistassem completamente o mercado. Ora, atualmente há carros japoneses na Alemanha e carros alemães no Japão. O mesmo se aplica na China e na Alemanha. Portanto, veja que a Alemanha ela já dá à China o mesmo status que ela já deu ao próprio Japão. E como a gente sabe, é um país perfeitamente ocidentalizado e americanizado. A visita, então, do show se insere aí nessa nova estratégia do governo alemão em relação ao país asiático. Considera a China um parceiro e, ao mesmo tempo, um concorrente e é um rival nos negócios. E também sublinha aí perante Pequim a importância da China como mediadora, veja só, em conflitos como a guerra da Ucrânia. Ressaltou que a China e a Alemanha são parceiros que podem trabalhar em conjunto para fazer face à mudança e que a cooperação bilateral tem um grande potencial. Vamos entender um pouco e analisar um pouco essa questão. Veja, qualquer pessoa sabe que criticar a OTAN hoje em dia significa criticar diretamente os Estados Unidos. Quem manda na milícia da Guerra Fria, né, que é o Pentágono, cobra por um serviço de proteção que já não consegue entregar à Europa. Além disso, você precisar de uma milícia norte-americana espalhada aí pelos seus países da sua União Europeia, significa, em última análise, que você não tem mais a soberania e a sua própria capacidade de defesa está comprometida. Também é o caso de se perguntar de quem que a Europa se defende hoje, né? A OTAN, a bem da verdade, é um polvo tentacular que pertence à maior máquina de corrupção do planeta, o Pentágono, né? Controlado aí pelo lobby sionista, o mesmo que controla o Partido Democrata e o Partido Republicano, como nós vimos aí na rasteira que eles deram no Trump ao aprovar esta bolsinha aí de 95 bilhões de dólares para prosseguir a hedionda guerra na Palestina, israelense, e também a hedionda guerra até o último ucraniano na Ucrânia, e também investir para tentar promover a guerra em Taiwan. Os países europeus mergulharam de cabeça nessa piscina aí dos Estados Unidos e estão quebrando a cara na Ucrânia. Veja, a Alemanha dispensou o barato gás russo e está destruindo a própria economia. Os Estados Unidos, eles não queriam simplesmente sancionar o gás russo, eles destruíram, usando aí as artimanhas secretas aí da CIA, com a ajuda do serviço secreto inglês MI6, como inclusive vazou a informação na internet, embora eles vão negar até o fim dos tempos, que eles destruíram os gasodutos Nord Stream 1 e 2, impedindo a Alemanha de prosseguir comprando o baratíssimo gás russo. Agora, o Olaf Scholz, o chanceler da Alemanha, vai para a China tentar recuperar algum acesso ao mercado russo. Por quê? Porque a Rússia, impedida de comerciar com a Europa, começou a comerciar com a China e com os países, com a Índia e com outros países asiáticos, com a Coreia do Norte, com a Indonésia, até com o Japão. Né? Viktor Orbán já saiu na frente na Europa. Veja o que disse o Viktor Orbán, veja, o mundo liberal deve ser destruído. Claro, ou você destrói o mundo liberal, ou você será destruído por ele. Né? O mundo será governado por 2, 3 mil bilionários aí do BlackRock e do Vanguard Street. Enfim,
a Alemanha deveria voltar às suas origens, sem cair na armadilha do nazismo, esse filho bastardo do sionismo. Por que se pode dizer isso? Veja, é a mesma teoria. A teoria da raça pura ariana, né, do povo escolhido. É a mesma teoria da Terra Prometida. É a mesma teoria do Lebensraum, da conquista do espaço vital. Né? Então a Alemanha precisaria se libertar dessa armadilha, da qual ela já caiu e da qual ela é culpada, ela se sente culpada, tanto é que ela virou um vassalo de Israel. Ela também perde mercados na África, por exemplo, a África do Sul. A África do Sul é um país que já passou pelo apartheid, pelo racismo oficial, né, pelo racismo praticado pelo próprio Estado. É um país que não se deixa enganar aí pelo vitimismo maquiavélico de Israel. Né? Israel promove aí um apartheid que é ainda pior do que o próprio apartheid que já viveu a África do Sul. Né? Então a Alemanha vem perdendo mercados. Né? Veja, e a Alemanha ela é um grande mercado de armas também para Israel. É o segundo maior fornecedor de armas para Israel, contribuindo para crimes de guerra e violações ininterruptas dos direitos humanos. E você não pode questionar isso na Alemanha. Né? A Alemanha ainda pode se descolar dos Estados Unidos, parar de entregar armas aos sionistas e pressionar por um cessar-fogos. Eu acredito que deveria ser o cessar-fogo imediatamente na região da Palestina. A abordagem da OTAN em relação à guerra em Gaza mostra a mais absoluta hipocrisia. Ora, Israel pratica o genocídio em Gaza há muitas décadas. Não consegue vencer o Hamas, mas graças ao seu poderoso lobby sionista espalhado aí pelos principais centros de poder das nações, controla a grande mídia, a política de repressão policial, a própria política americana. A entrada da Ucrânia na OTAN é inviável e impossível, a Rússia já alertou. A OTAN sabe perfeitamente que não tem defesa contra os hipersônicos. Em última análise, gente, as ogivas, os mísseis nucleares se tornaram obsoletos. Eles não têm mais um poder de dissuasão quando você pode abater uma arma nuclear na sua própria base, ou uma vez que ela for lançada, ela sequer vai chegar à estratosfera. Ela será destruída por mísseis hipersônicos, tecnologia que somente a Rússia e a China possuem. A OTAN é um instrumento anacrônico aí da Guerra Fria, né, que reflete os interesses geopolíticos dos Estados Unidos. Daí que, se a Alemanha se descolar dos Estados Unidos, toda a Europa seguirá o mesmo caminho e os Estados Unidos, sim, aí estarão numa verdadeira sinuca. Talvez seja aí, como disse o Wellington Calazans, a vingança do espírito de Fidel Castro. E Alemanha e Rússia unidas seriam imbatíveis, como sabem todo mundo que estuda geopolítica. Isso seria um verdadeiro pesadelo para os Estados Unidos, a Rússia unida à Alemanha. A geopolítica é como o xadrez. Os alemães sabem que precisam evitar ao máximo o cheque-mate. Falar agora sobre a prisão de universitários pró-palestinos nos Estados Unidos. Os Estados Unidos dizem que eles defendem mais do que qualquer outro a liberdade de expressão. Mas veja, os Estados Unidos é um país dominado pelos lobbies. Esses lobbies controlam as redes. As redes praticam a censura, a autocensura em seus algoritmos, ou seja, ela já é censurada na sua própria base. Né? No seu próprio uso do software, você já está sendo monitorado e censurado, e a gente sabe que certas palavras são proibitivas na rede. Mas os Estados Unidos não censura apenas a rede, ele censura as opiniões também, e a liberdade de expressão também. Os Estados Unidos sempre foi um país censor. Pior, os Estados Unidos sempre praticou a mais abjeta desinformação contra outros povos, sobretudo contra a Rússia, contra a China, contra o Irã, demonizando os povos, os governos dos povos, de toda forma possível. O fato é que o liberalismo é hoje a forma mais totalitária de ideologia praticada no mundo, né? Sobretudo após a Guerra Fria. Né? O liberalismo já não é aquilo que ele pensa que ele é. Né? Ele já é mais totalitário do que qualquer outra ideologia. Inclusive mais totalitário do que o próprio comunismo e do que o próprio fascismo. E ele fica calcado aí num positivismo científico insípido, né? Inodoro, né? Incolor.
estéril. Nós vimos isso abertamente no Covid, né? Você não podia questionar nada, você não podia questionar a vacina. Os médicos foram colocados numa camisa de força diante do poder abismal aí da Big Pharma, né? Enfim, o liberalismo ele não admite que haja alternativas a ele, né? Ele jamais aceitará, por exemplo, a liberdade de você não ser um liberal, né? As tais liberdades individuais devem se sobrepor a todos os outros tipos de liberdade, né? Tudo mais é crença, é superstição, é comunismo, é fascismo, é fundamentalismo, é terrorismo, né? Esse totalitarismo do liberalismo se insurge contra a fé das pessoas, contra a religião, contra a opinião. Pensar diferente é ofensivo para o neoliberal. Daí que o tecnocrata liberal pós-moderno faz questão de quebrar mandíbulas de estudantes nos campi americanos. Estudantes que são pró-Palestina, os quais apenas expressaram sua opinião, sua posição e seu horror diante do que eles fazem para pessoas humanas, né? Qual é o problema dos universitários? Veja, e por que ao mesmo tempo que eles combatem com uma ferocidade assim bestial seus próprios estudantes, né, pró-palestinas, eles também combatem o TikTok. Veja, essas coisas mexeram aí com as estruturas totalitárias aí que governam os Estados Unidos, o seu Deep State. Por exemplo, a excepcionalidade de Israel é indiscutível para o americano. O próprio excepcionalismo americano, já fiz vídeo sobre isso, deriva do excepcionalismo aí do povo eleito, né? Os eleitos podem tudo. Qualquer oposição a eles e seus interesses legitima as piores atrocidades de que o ser humano é capaz. E isso é feito em nome da liberdade, da democracia, dos direitos humanos, né? Nós já vimos essa fita muitas vezes. Nos Estados Unidos, simplesmente você não pode mexer com os interesses de certas elites. Aquilo é uma república sionista e maçônica, e sabe Deus até quando seguirá sendo. O banimento do TikTok não tem nada a ver com a China, com spyware, com vigilância ou qualquer coisa do tipo. Tem a ver que os estudantes americanos veem, assistem, tomam ciência, tomam conhecimento dos incontáveis crimes praticados por Israel. Ou seja, ali se expõe escancarada a natureza racista, genocida e apocalíptica do sionismo. Não foi por acaso que o projeto de lei sobre o TikTok foi aprovado juntamente com a aprovação de montanhas de dólares para Israel e para a Ucrânia e para também fazer a guerra em Taiwan, que é vamos dizer, o segundo tempo aí da política americana, né? Veja, falar aqui, ó, o lobby sionista dos Estados Unidos é exercido pela AIPAC, poderosa organização sionista, principal instrumento do lobby sionista dentro dos Estados Unidos. Financia dezenas de senadores aí, de políticos estadunidenses nos dois partidos. Todos os políticos que votaram pelo banimento do TikTok e para se reprimir brutalmente os estudantes pró-Palestina nos campi, estão na folha de pagamento da IPAC. E ainda são apoiados aí pela Meta, o Facebook. O Facebook também quer o banimento do TikTok, né? O Facebook, aí o Meta do boneco aí, do Zuckerberg, deste ator, tal, também quer o fim do X aí, do Elon Musk. É engraçado que o Elon Musk não falou nada, né? Nessa hora aí onde se quebra o queixo de estudantes e onde se bane o TikTok. Quando você começa aí a entender como é que funciona a política americana, e quem é que manda dentro dos Estados Unidos, né? Você vai lidar com fatos com os quais você não vai se defrontar na grande mídia, na mídia mainstream, na mídia oficial. A polícia está quebrando mandíbulas de estudantes pró-Palestina nos Estados Unidos. Esse é o fato. Aquilo lá, os Estados Unidos, é uma plutocracia, é um governo privado de famílias bilionárias que controlam grandes corporações industriais dentro e fora dos Estados Unidos. Aquilo já está virando abertamente uma ditadura neoliberal que é a mais perversa já vista na história.
E é um processo inevitável. Né? E onde está o Elon Musk nessa hora, hein? Estamos esperando aí, Elon Musk. A minha geração sofreu lavagem cerebral. Né? A minha e a anterior à minha. As 3 últimas gerações, os russos e os chineses comiam criancinhas, literalmente. Né? E os americanos eram os grandes guardiões da justiça e da liberdade. Né? Isso é absolutamente falso. Bastam 10 segundos de imagens verdadeiras de Gaza para entender que é exatamente o contrário. Eu digo imagens de Gaza, mas poderiam ser imagens da Iugoslávia, do Iraque, do Afeganistão, da Síria, da Ucrânia, do Sudão, da Líbia, do Vietnã, etc. Então, assim, já está na hora, assim, daquele que se diz israelense, né, sair de cima do muro, né, e responder, ó, quem joga o mundo contra os judeus enquanto pratica a supremacia racial? Quem é que destrói hospitais, escolas e mata civis e os enterra em valas comuns e diz que está se defendendo do Hamas? Quem é o maior inimigo do povo judeu, na verdade? Então vamos entender, pessoal, durante todo o Holocausto, os sionistas investiram pesadamente em gigantes como IBM, Siemens, Farben, Roche, Krupp, BMW, Volkswagen, Standard Oil. As fábricas funcionaram dentro dos campos. Primeiro foram campos de trabalho, depois foram campos de concentração, e finalmente foram campos de extermínio. Detalhe, os campos foram desmontados e os equipamentos, as plantas industriais foram deslocadas pelos aliados. E os campos nunca foram explodidos, né? Não foram destruídos, por isso é que eles foram encontrados. Né? Os sionistas ganharam muito dinheiro patrocinando Hitler e depois da derrota para os russos se esconderam no guarda-chuva do antissemitismo. Hoje eles combatem os russos na Ucrânia e tentam cavar guerras na Geórgia e na Moldávia. E aí, para confundir os judeus, depois da Segunda Guerra Mundial, os sionistas começaram a inventar muito historicismo, manipulação da informação, né? Muitas ilusões e muitas armadilhas. Né? Por exemplo, eles criaram muitas premiações, né? Inclusive prendendo os judeus pela vaidade. Né? O melhor ator, a melhor atriz, o melhor cantor, o maior cientista, o professor especialista, o melhor comentarista, o melhor apresentador de televisão, o mais famoso e tudo mais. Bom, está na hora dos judeus se livrarem dos sionistas, do sionismo. Né? Se é que isso é possível, uma vez que eles tiveram a sua religião reformada. Bom, eu acho que eles deviam parar imediatamente esta guerra, declarar vitória e fazer um cessar-fogo, aceitar essa situação. É ilimitada a petulância daquele endemoninhado país lá no norte, né? Pratica sanção, ameaça, invade, trucida povos e quer porque quer promover uma guerra em Taiwan, do outro lado do mundo. Daí, quando eles veem à frente mais uma derrota militar, Ucrânia, vão pedir ajuda para a China. É impressionante, é. A cara de peroba, né, do Antony Blinken, né? Ele vai pedir ajuda à China. Bom, eu acho que nessa daí ele vai ser engolido pela diplomacia chinesa, né? O chinês é um povo muito educado, né? E tem uma diplomacia sui generis. Bom, vamos ver como é que vai ficar os Estados Unidos pedindo ajuda para a China não se tornar mais uma aliada da Rússia, né? Faltou combinar com os russos, né? Mais uma vez, Mané Garrincha. E o Milei vai desembolsar 650 milhões de dólares que a Argentina não tem para comprar 24 aviões de combate F-16 da Dinamarca. Olha aí a OTAN vendendo sua sucata, né? Sucatas voadoras obsoletas, com 40 anos de uso, né? Que sequer possuem valor de mercado, na verdade não valem nada, né? Qualquer país que deseja ter uma defesa tem que partir do princípio de que é uma defesa própria, né? Ele deve partir pragmaticamente daquilo que pode vencer as guerras de hoje em dia, né? As guerras atuais, drones e mísseis. É isso. Domínio eletrônico, guerra da informação. É isso que vence guerras. Os Estados Unidos vão muito bem na guerra da informação.
também no domínio eletrônico, mas eles estão perdendo feio aí para os mísseis hipersônicos. As armas nucleares dos Estados Unidos já estão obsoletas, pessoal. Eu pretendo fazer um vídeo sobre isso. Tanques, aviões, jipes, fragatas, submarinos, etc. Tudo isso tem que ser totalmente produzido com o desenvolvimento, a tecnologia, sabe, a engenharia do próprio país, para o benefício da sua própria pesquisa, do seu próprio investimento. Não adianta você comprar jipinho aí dos franceses. Ok, pessoal. É isso daí. Bom, ficamos por aqui. O vídeo está aí com 20 minutos. Espero que vocês apreciem os nossos conteúdos, encontráveis ali no nosso blog, blog Helder Araújo, está aí na descrição do canal, onde também está o nosso Pix, quem quiser investir no canal, no uso da nossa tecnologia, que é bastante simples, feitos com um celular, geralmente na parte da manhã, um pequeno vídeo aí de 20 a 30 minutos, veiculado no YouTube, no nosso canal Luz no Fim do Túnel, e também no Spotify, né? No podcast Luz no Fim do Túnel, na forma de áudio, em MP3. Bom, pessoal, sendo que tínhamos para hoje, espero que vocês deem um like, se gostaram do vídeo, tragam um seguidor, se inscreve no canal, replica nas suas redes, apoie a mídia alternativa, apoie a mídia independente, apoie a livre expressão, a livre comunicação, a livre reflexão. Advogamos aí por um mundo multipolar e que o Brasil se torne novamente o país do futuro. Na verdade, ele nunca deixou de ser o país do futuro. Eu vou falar melhor sobre isso amanhã, quando eu vou abordar também os problemas de Portugal. Pessoal, obrigado a todos, até a próxima e fiquem com Deus.